Bom dia, Soco Matinal, seu programa de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro. Hoje, quinta-feira, Alan Pimentel e também Guilherme Godoy. Bom dia. Bom dia. Maravilha. Estávamos aqui, antes de começar o programa, né, discutindo sobre a necessidade de Manuel Neto aprender o significado da palavra literalmente. Sabe por quê? Literalmente precisa aprender. Ele literalmente precisa. Manuel, se você estiver assistindo isso, você não fala numa reunião que literalmente você está comendo o seu... Mano, literalmente é literalmente. Então, assim, cara, falar que, estão comendo o meu orifício corrugado anal, tá tudo bem, mas literalmente não. Isso. E também não sentido fala figurado. que se acontecer alguma coisa, vocês vão literalmente se... Porque não é Não isso. vai, cara. Não é literalmente, assim, entendeu? Troque a palavra literalmente, Manuel, por favor. A gente não tá aguentando mais. Lucas, corta essa parte e manda pro Manuel, por favor. Manda pro Manuel, por favor. Então, começando as notícias de hoje, que diferente do clima que começou, são notícias bem complexas, né? A gente teve agora um instalar de um conflito aí entre a Índia e o Paquistão, né? Ali na região da Caxemira. Por enquanto, 26 paquistaneses mortos e 15 indianos, né? Lembrando que tanto o Paquistão quanto a Índia são potências nucleares. A gente vai explicar mais sobre o que está acontecendo ali, o que é a Caxemira, que vocês estão ouvindo bastante, talvez, quem está acompanhando geopolítica, e vocês vão entender. Também temos aí um apagão em Pequim, né? A China deixa de mostrar alguns dados ali importantes e preocupa um pouco alguns investidores, a gente vai mostrar. Por outro lado, o Fed, né, o Banco Central americano ali, manteve a taxa de juros na fatia ali entre 4,25 a 4,5, né, fazendo essa manutenção, que também impacta aqui na reunião que vai ter hoje, 6 da tarde, do Copom, Comitê de Política Monetária do Brasil, que também vai ou manter, ou aumentar, ou diminuir. Diminuir é muito raro, né? A reunião já começou 10 horas, Edson. 10 horas? 6 horas já acabou. É já. só o Isso, Dali. só 8 horas em reunião, É né, noite. Então é isso. Na verdade, assim, as reuniões do Copom é assim, ó. Você pode ver lá, começou 10h15. Aí terminou pro almoço, 11h30. Os caras, ninguém é de ferro, né? Aí depois eles vão voltar, tipo, 2h50. Aí eles terminou que hora? 5 horas. Porque, pô, os caras têm que ir, né? Tem família, tem um almocinho ali, tem um soninho ali pós-almoço, ninguém né? ficar trabalhando tanto assim também. Verdade. Não. O homem não é de ferro. Exato. E a Câmara, né? A Câmara dos Deputados aprova aí o aumento de deputados federais de 513 para 531. Que coisa boa, hein? Ainda bem que temos nossos guerreiros, nossos heróis defendendo nossos interesses aí perante a nação. Agora mais guerreiros, né? E mais guerreiros ainda. O nosso exército de deputados aí vem crescendo, o que deixa todo mundo muito feliz. Então, hoje, né, quando você estiver assistindo isso, já saiu a taxa de juros do Brasil. Algumas pessoas precificam ali um aumento de 0,5 no mercado. Será que vai vir diferente? Vai fazer o bolão até o final do programa. Sim. E o final do programa hoje vai ser diferente. O Lucas preparou uma coisa aqui que eu não posso nem falar aqui, que eu não consigo conter a emoção. Mas quem ficar aqui até o final vai entender. Então vamos começar a notícia aí com o Alan Pimentel falando um pouco mais sobre esse conflito entre a Índia e o Paquistão. Então vamos lá. Entre a noite de ontem e a manhã de hoje, né, a gente teve uma reescalada do conflito entre Índia e Paquistão. Só para contextualizar um pouco, né? Índia e Paquistão são países que ficam ali colados na Ásia, que são duas ex-colônias britânicas, tá? Que declararam independência ali do Império Britânico em 1947, logo após a Segunda Guerra Mundial, onde os britânicos já não tinham tanta força para poder ali controlar militarmente, né? E também chefiar ali com poderio econômico as suas colônias, tá? Então, de um lado surgiu ali dois estados, né? A Índia, que é laico e de maioria hindu, e o outro, que é o Paquistão, um estado islâmico e de maioria muçulmana. E além desses dois estados, existiam outros reinos, né? Reinos principescos ali, que são micro-regiões entre essas duas, no meio ali da Índia, do Paquistão e tudo mais, em que tinham o poder de escolha se fariam parte do Estado soberano da Índia ou se fariam parte do Estado soberano do Paquistão. E no meio do caminho ficou a Caxemira, que ficou indecisa, né? Ela tinha um chefe de Estado ali, que era um marajá hindu, ou seja, da religião hinduísta dos indianos, porém de maioria da população muçulmana. E esse marajá decidiu pela neutralidade, o que iniciou ali o conflito, né? A figura de chefe de Estado, ele se declara neutro, enquanto os cidadãos na maioria muçulmana declaram a sua preferência por se tornar parte do Estado paquistanês, né? Então, inicia ali já uma guerra de
vários anos ali, vários conflitos armados, vários cessar-fogo também durante esse processo, até ali os meados de 2000, onde a gente tem ali um cessar-fogo mais duradouro entre as duas potências, e começa a ter ali apenas atentados, né, grupos paramilitares, que são classificados como terroristas por um país e por outro, onde eles começam a promover ali esses atentados diretamente a populações rivais, né? Então, o grupo parlamentar muçulmano faz atentado na Índia e por aí vai, né? Vale ressaltar também que essa região da Caxemira hoje, ela tá na disputa entre 3 nações, tá? É Índia, Paquistão e a China também tá nessa disputa, tá? E o estopim, né, desse conflito agora, dessa reescalada desse conflito, foi justamente um atentado que aconteceu na semana passada, tá, onde 26 civis indianos foram mortos ali na região da Caxemira. Tá? A Índia acusa o Paquistão de ter envolvimento na organização desse atentado, né, e, em retaliação, promoveu ali alguns ataques por ar e por terra também a forças e instalações paquistanesas. Tá? E, o Paquistão também revidou, né, fazendo ali ataques utilizando de artilharia antiaérea, né, também para fazer algum tipo de defesa, que chegou a culminar em algum resultado de 41 mortos no total. 26 paquistaneses, 15 indianos e ali em poderio militar 5 caças indianos foram abatidos nessa última madrugada. Tá? A Índia também, né, como retaliação, suspendeu o tratado de água do rio Hindu. Tá? E isso foi algo que não aconteceu em nenhum dos momentos de guerra, nem nos momentos mais quentes do conflito isso chegou a acontecer. O que mostra, né, que essa escalada é um pouco mais agressiva, né, é considerado um pouco mais forte por parte dos indianos, que fez a suspensão desse tratado de água do rio Hindu, que fornece o abastecimento de água para algumas regiões do Paquistão. Tá? Além disso, ela fechou a fronteira com o país. Já por outro lado, o Paquistão fechou o espaço aéreo para companhias indianas, tá? E suspendeu vistos dos cidadãos indianos e deu prazo de 48 horas para que eles retornem para a Índia, tá? Contando ali a partir dessa madrugada. Eles têm 48 horas para voltar. Então, a princípio não parece ser um conflito muito relevante para quem não conhece um pouco da história ali da região, mas a gente está falando de 2 potências nucleares, tá? Índia e Paquistão têm poderio bélico nuclear, ou seja, são 2 potências nucleares entrando em um conflito armado uma contra a outra. Isso não é algo comum, não acontece isso, e acho que desde que a gente tem o poderio militar nuclear, a gente nunca viu 2 potências entrando em conflito direto, só de maneira indireta, tá? Exato. Na parte econômica, né, entre esses 2 países, a gente não tem impactos muito relevantes ali, porque basicamente esses 2 países não têm um comércio muito forte. Então, o que vai impactar mais é na economia informal e também no contrabando, tá? Esses países ali, eles têm um forte contrabando de mercadorias entre Índia e Paquistão, tá? Esse contrabando ali especiarias, né? Literalmente especiarias, são temperos, etc. E também pneus, equipamentos eletrônicos, tabaco, entre outras coisas também, que é uma parte forte ali da economia informal da Índia. Eu posso, Alan, você me permite uma explicação para a criança do que está acontecendo nesse conflito? Claro. Autorizado? Autorizado. Então, maravilha. Literalmente autorizado. Literalmente, viu, Manuel? Literalmente. Isso é literalmente. Imagina o seguinte, imagina que aqui ao meu lado eu tenho a China, Godoy a partir desse momento ele é chinês, o Alan agora vai ser indiano e eu vou ser o Paquistão. Tá. Então, imagina. Então o que acontece? Eu tenho aqui, a gente tem uma fronteira, inclusive a gente tem uma fronteira entre a gente aqui, né? Verdade. E aqui no meio a gente tem um lugar chamado Caxemira. E essa Caxemira fica no norte da Índia, no sul do Paquistão, no oeste da Índia, né? Esse grupo ali chamado, esse local chamado Caxemira. E aí pensa comigo que é o seguinte, já houve muitos conflitos ali, eu vou lá, eu necessariamente, Paquistão não invado o indiano, mas o que acontece? Literalmente. E aí o que acontece? Alguns grupos armados que estão no meu território invadem a Índia, né, aqui, e acabam matando 26 civis. Não é 26 pessoas do exército, 26 civis ali com esse grupo armado. E aí o Paquistão, a Índia me diz, você não está cuidando do seu território, você está apoiando inclusive isso, né? Eu digo que não, que eu estou combatendo esse pessoal que invadiu você. Só que aí a Índia vai lá no território do Paquistão e entra com caça, faz uma artilharia e
destrói algumas coisas do que ele alegam ser somente do grupo terrorista, mas que é dentro do território ali da Índia, do Paquistão. Ou seja, e aí começa a escalar todo o conflito. Então a mesma coisa a gente tem fronteira com a Argentina, um grupo brasileiro invade a Argentina, né, um grupo terrorista, um grupo já assim, terrorista invade a Argentina vai lá e fala com o Brasil, Brasil, você não está cuidando do seu grupo terrorista, está incentivando eles a me atacarem. E ataca o território brasileiro, mas somente para atacar esse grupo terrorista. E aí entra um conflito muito grande. Porque aí não é um conflito direto, mas ao mesmo tempo é direto no território, entende? Há artilharia, há caça sobrevoando, e aí começa a ter uma escalada muito grande de conflito. Então, não é um conflito direto entre os exércitos, mas é um conflito entre o território e um exército contra um grupo armado, né? Então, é bem mais complexo e a gente vai acompanhando aí o desenrolar desses próximos capítulos aí. E só para complementar um pouco também, isso é um conflito já muito antigo e envolve a participação dos chineses também, tá? Então a relação entre China e Índia principalmente, né? Porque se a gente for pegar em questão de potência econômica e militar, a Índia ela tem um poderio maior do que o Paquistão, ele aumenta também. Então escala um pouco essa não é bem uma tensão, mas essa indiferença entre esses dois países ou até mesmo entre as relações entre eles, tá? Ainda mais que Índia e China compõem o bloco do BRICS, né? Que são Brasil, China, Índia, Rússia e tudo mais, que são dois motores muito importantes, tá? E esse conflito vem bem nessa questão de uma reaproximação americana da Índia, vem também no aumento da tensão comercial entre China e Estados Unidos e tudo mais. Então, é uma coincidência muito delicada, né, de você plano acompanhar no plano geopolítico no todo, né? Em que pode haver consequências mais aprofundadas mais à frente na divisão desses blocos econômicos e também na questão de parcerias ali, até mesmo entre países asiáticos, né, e países ocidentais. E também há um desbalanço muito grande de força, né? É claro que ambos têm ogivas nucleares, mas a Índia tem 1,5 bilhão de pessoas, o maior país do mundo em população, passou a China. Já a Índia, o Paquistão, apesar de não ser pequeno, né, tem 247 milhões de pessoas, mais que o Brasil, mas é pequena comparado ali ao poderio que tem a Índia, né? Então a gente vai acompanhando tudo isso. Já mudando agora para os Estados Unidos, né, o Fed, né, o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, né, através do Jeremy Powell, que é o presidente hoje, ele manteve a taxa de juros inalterada, na faixa entre 4,25% a 4,5%. O Donald Trump, que ele é o amigo da volatilidade, ele está fazendo os seus amigos, com certeza, ganhar uma nota. Ele gosta de causar tumulto. Então, assim, além de toda essa volatilidade que ele já tem causado com essa guerra tarifária, um dos pontos que ele trouxe ali, se o Jerome Powell não conseguisse atingir ali os níveis de juros que ele julga ali ser necessário para que os Estados Unidos continue tendo uma expansão da sua produção nacional, ele diria que ia demitir o Jerome Powell. Pensa num cenário em que a gente vive essa volatilidade tão grande, principalmente por causa dessas guerras tarifárias, mas obviamente tem um monte de outros conflitos, como a gente já passou aqui, outras coisas que vão acontecendo no mundo. Se acontecesse simplesmente a demissão do presidente do Banco Central da maior economia do mundo. Então, assim, ia trazer assim, um pandemônio que não é necessário nesse exato momento. Só que o Trump, ele é um cara também cheio do morde e assopra. Ele vai lá, fala isso, só que ele já recua. Então, ele recuou e já disse que deixaria o Jerome Powell cumprir o seu mandato, que vai se encerrar em 2026. Desde janeiro, o Fed, então, interrompeu ali seus cortes de juros, né? Algo que vinha acontecendo desde setembro do ano anterior, que estava ali no patamar de 5,25 a 5,5, ou seja, ele já diminuiu ali 1 ponto percentual, né, de lá para cá. Mas agora há sim uma preocupação muito grande em relação ao desemprego e à inflação, tá? Tem uma relação muito curiosa entre esses dois fatores que foi explicada pela curva de Phillips, tá? Em que as duas são inversamente proporcionais. Então, se você tem um aumento de inflação, geralmente ele vem acompanhado ali de uma diminuição do desemprego e vice-versa, tá? Então, quando você olha ali no gráfico, você tem uma curva ali mais ou menos em formato de que formato é esse? Uma rampa de skate? Ralph. Tá. Então, um formato desse, tá? Então, diz ali para você, se você tá aqui na taxa de juros da taxa de inflação, tá no eixo Y, e a gente tem no eixo X a taxa de desemprego. Então, elas são inversamente proporcionais ali, tá?
Além disso, então, o Banco Central tem que estar sempre preocupado para que a sua política monetária seja restritiva o suficiente para controlar a inflação, mas que não chegue ali num patamar que você restrinja demais a atividade econômica e entre numa recessão. Porque a gente chegaria num cenário em que muitos dos economistas estão preocupados hoje com os Estados Unidos, que é entrar num cenário que é o pior de todos, que é o de estagflação, em que você tem um cenário de inflação acelerada e um crescimento muito fraco da economia. Tá? Então, quando você entra nesses cenários, que foi o que ocorreu ali na década de 70, principalmente no primeiro choque de petróleo, você teve também o rompimento do padrão ouro na economia norte-americana em 1971, e você teve na década de 80 também essa mesma coisa, em que você teve ali a inflação galopante, enquanto você tinha ali a economia norte-americana acabando tendo freando um pouco o seu ímpeto, principalmente por causa dessa dependência aí de outros países em fornecimento de alguns materiais para lá. Então a gente teve ali na década de 70, como eu falei, um choque do petróleo, né? O primeiro choque de petróleo que você teve. Na década de 80 a gente teve o segundo, e também teve ali o surgimento dos tigres asiáticos, teve diversos outros fatores que contribuíram para que os Estados Unidos começassem a ter mais competição ali no mercado global para a sua produtividade, tá? Então, hoje, o foco total que está sendo do Fed é acalmar, deixar essa poeira esfriar aí, né? Poeira esfriar é foda, né? Deixar essa poeira acalmar ali e ver quais que vão ser os impactos diretos dessas tarifas. Se de fato vai gerar uma pressão inflacionária de um lado, se a parte do desemprego vai continuar pressionada para que eles consigam agir de uma forma que garanta tanto o pleno emprego, que é um dos objetivos do Fed, tá? E também não deixe com que a inflação se descontrole. Então vamos seguir os próximos passos, por enquanto nada mudou. O Fed literalmente segurando juros, né? Segurando juros, literalmente. E isso impacta diretamente a nossa Selic daqui, né? Porque o Exato. Copom vai seguir um movimento parecido ou vai influenciar diretamente na quantidade que a gente vai reduzir ou aumentar da taxa de juros brasileira. É o que a gente chama de cupom cambial, né? É quando o Banco Central aqui dentro ele tem que fazer um equilíbrio entre a taxa de juros daqui com a taxa de juros da economia forte, que é os Estados Unidos, considerando um efeito da trajetória do dólar futuro, tá? Então ele tem que fazer equivalência de maneira com que o país se torne atrativo para investidores estrangeiros, né? E dessa maneira ele não tenha um fluxo de capital estrangeiro negativo. Você me permitiria uma explicação muito rápida, veloz e agressiva dessa movimentação de taxa de juros norte-americana e brasileira? Ela é literal? Criança, literalmente, então, para uma criança de 10 anos que tirou 10 na prova de QI? Permite. Tá, maravilha. Imagina aqui, ó, os Estados Unidos está cobrando 4,5% a 4,25% para emprestar dinheiro para ele. E o Brasil está cobrando 14,25%. Agora a gente vai talvez cobrar 14,75%, talvez. O que acontece? Se os Estados Unidos começam a cobrar menos, a gente pode cobrar menos. Se cobrarem mais, a gente vai ter que cobrar mais para se manter relevante. Exatamente. Maravilha. Boa. Agora, outra notícia também internacional, porque o mundo não parou de girar. O planeta Terra girou bastante. Esse mundo não gira, ele capota. Nossa Senhora. Caraca, dessa vez Literalmente. Literalmente. O mundo girou literalmente. Que é o seguinte, lá a China deixou de divulgar, o governo chinês deixou de divulgar alguns dados que preocuparam bastante investidores. Por exemplo, cartão de vacina, a quantidade de vacinação de crianças, que isso mede a natalidade infantil, a bolsa, por exemplo, ali de Xangai e também Shenzhen, né, que é uma forte produtora ali. Inclusive, comprei muito vibrador lá de Shenzhen na época que eu estava na VIB. Brabo. Deixaram de mostrar, por exemplo, a quantidade de capital estrangeiro entrando no país. Todo mundo ficou, porra, por que está acontecendo isso? E como a China tem o controle total das parcial das informações que são veiculadas para o Ocidente e para o resto do mundo, então isso preocupa bastante os investidores que têm participação na China. Na prática teve um apagão de dados do governo chinês, né? Então a gente tem que entender que os dados econômicos vindo da segunda maior economia do mundo, eles são importantes, e são importantes que eles tenham exatidão para a gente conseguir fazer estimativas, né, de projeção de preço, projeção de produção dos outros países e também projeções para investimentos, tá? Então a gente teve, além desses dados de vacinação, teve também taxa de desemprego, produção de molho de soja, teve outros também aqui, dados de venda de terras, investimentos estrangeiros e etc. Ou seja, são dados que a princípio não parecem ser muito relevantes, mas quando você considera que eles têm influência em certas variáveis ali macroeconômicas, né, eles se tornam relevantes para precificação e modelagem financeira desses dados, né, para fazer as premissas, digamos assim, né. E também,
já que estava pagando tudo, a Bolsa de Xangai ali falou assim, a gente vai parar de divulgar também aqui o fluxo de entrada e saída de capital estrangeiro, tá? Eles alegaram ali que é uma prática em diversas bolsas mundo afora, mas a gente tem que lembrar que todas as bolsas mundo afora você pode chegar lá e negociar numa boa, né? Diferente do que acontece lá em Xangai, né? Você tem uma dificuldade maior por dados, tá? Isso vem bem rente ali, bem próximo à divulgação do PIB chinês, né? Que tá se falando ali de ficar entre 5% e 5,2%, perdão, de 5% no ano de 2024 e que ficou em 5,2% no ano de 2023, tá? Então, ou seja, os chineses ele têm uma meta de crescimento bem agressiva de 5% ao ano. E quando eles divulgam esses dados de crescimento do PIB, né, é natural que diversos economistas, né, bancos, etc., eles vão pegar e fazer o cálculo deles, né, utilizando premissas e dados disponíveis, né, no banco de dados do governo chinês. Então é muito intrigante que isso aconteça aqui dentro, logo próximo ali da divulgação do resultado do seu PIB. Isso já leva alguns economistas e algumas instituições financeiras a trabalharem com outros dados e fazer estimativas através de outro tipo de modelagem financeira. Um dos dados que eles vão começar a utilizar são a quantidade de energia elétrica utilizada por regiões, tá? Além disso também, eles vão utilizar como referência, né, o consumo de bilheteria de cinema, para ter uma ideia do tamanho da população, de como é que está o comportamento econômico dessa população, se ela está com renda a mais ou renda a menos sobrando para poder ir ao cinema, ou coisa do tipo, pior né? Que o cinema tá caro lá, hein? Pior que o cinema tá caro pra caramba, tá? Além também de dados de movimentação via satélite. Enquanto eles são disponíveis, eles vão utilizar isso para fazer suas modelagens e as suas estimativas dentro da economia chinesa. Porém, já existem, tá, consultorias, economistas e até mesmo instituições que fazem projeções mais pessimistas do que já passou da economia chinesa, tá? Então, do PIB chinês, que estão ali, se não me engano, uma consultoria de dados ali do Banco da Finlândia, né, e também da consultoria do Capital Economics, apontam que os dados reais do PIB chinês ficaram em torno de 2,4% a 3,7%. Bem abaixo dos 5%, né? Mas a gente vê também que olha o tamanho do desvio, né? 2,4% a 3,7%. Então, você trabalhar com dados secundários, digamos assim, torna o seu desvio padrão um pouquinho maior. Ou seja, é difícil você prever com exatidão o que realmente aconteceu. E isso também tem um contexto histórico, né? Porque lá em 2007 a gente teve um líder de província, o nome dele aqui é Liu alguma coisa, é tipo um governador de um estado na China. King Lao. Esse é brabo. Que ele veio a público, né? Veio a público ali através de uma embaixada americana informar que os dados da sua província eram fabricados, tá? Então, essa crise de confiança, ela já não é de agora, ela já é de tempos em tempos, né? E, quando você pega um governo que ele tem a ideia do partido único, que você é de fato uma ditadura, e ele tem uma preocupação maior com a aparência, de fato com os dados técnicos ali, é natural que você parta da premissa de que ele vai fabricar alguma coisa, que ele vai utilizar ali de algum artifício para poder manipular os seus resultados e comprovar, ou pelo menos transparecer que ele vem crescendo, tá? Então isso é uma dúvida que traz ali para o mercado por agora. Agora, voltando para as terras tupiniquins aqui no Brasil, né? A Câmara dos Deputados aprovou aí um projeto de lei que aprovou, né? Então já entrou em vigor para subir de 513 deputados federais para 531. De acordo com eles, a razão foi o aumento ali da população de alguns estados, como Goiás, Mato Grosso, Amazonas, Ceará. Porém, onde houve redução da população, eles não reduziram também a quantidade de deputados. Tipo assim, nós vamos usar aqui uma lógica, só que essa lógica ela só vai servir se for para beneficiar a gente. Se for para prejudicar, a gente não vai fazer. Por que eu vou fazer isso? Parecendo com os dados chineses, né? Para justificar isso. Exato, eu não sou bobo. Então, é isso. Exatamente, então vamos lá. Nesse caso, como o Edson já passou pra gente, vai ter um aumento aí, né, das cadeiras ali dos deputados. E uma das justificativas dos parlamentares, principalmente do Nordeste, foram que se você tivesse um rebalanceamento, poderia ir ainda menos recurso para a região, que causaria ainda mais uma disparidade ali entre o recurso que vai para as regiões como a região Sudeste, que tem um maior densamento populacional, e o que iria diretamente para o Nordeste. Então, você teria ali um aumento nessa desigualdade, tá? Mas só para vocês entenderem, então, como que seria ali essa divisão da Câmara dos Deputados ali por população, a gente tem hoje o menor estado,
que é o Acre, que tem 8 representantes, a gente tem o maior estado, que é São Paulo, com 70. Tá? Isso são tetos constitucionais que são estabelecidos para que você não tenha aí uma balbúrdia de representantes lá só sugando nosso dinheiro. Com todo respeito aí, né? Mas, se não existisse esse teto e nem mesmo esse piso ali com relação à quantidade de representantes por estado, a Acre teria apenas 2 e São Paulo teria 116 cadeiras, tá? Para vocês terem uma noção. Mas, para entender esse jogo político de como que cada partido votou, a gente teve ali o PSOL, o Novo e o PL sendo contra a proposta. Já o PT e o PSB, eles deixaram os seus representantes livres ali para votarem como quiserem e o resto todo mundo foi a favor. Ou seja, vote a favor. Tipo assim, ó, vota lá, mas assim, lembra? Paga... né? Pois é. Enfim, além disso, né, se a gente for olhar ali no impacto financeiro que isso vai ter com essas novas cadeiras sendo criadas, está sendo um impacto orçamentário de 64,8 milhões ao ano por cada um por cada um não, né? Por todos esses representantes ali que vão entrar no Congresso, tá? Isso que pode ser impactado já a partir do orçamento de 2027. Fora todas as emendas parlamentares que a gente já vê entrando todos os anos para conseguir para fazer com que os deputados votem a favor do que a galerinha ali quer que aprove, né? Principalmente a galerinha ali da União. Então, pensa, a gente já tem um gasto de mais 50 bilhões hoje com essas cadeiras, mas algumas ali a gente vai ter que liberar cada vez mais dinheiro para conseguir fazer esses projetos passarem. E o orçamento, ó, travado. Travadaço, mas depende para quê? Depende pra quê, né? Pra quê? Sempre tem aquele negócio extraordinário, ali, né? Deixar de pagar precatório, essas coisas. Aquele rolê. Mas o Brasil já tem o segundo Congresso Nacional mais caro do mundo. Ele só perde para os Estados Unidos, tá? Mas se a gente for comparar em quantidade de deputados, o Brasil vai para 531 e lá nos Estados Unidos a gente tem 435. O valor que a gente paga por deputado aqui no Brasil, ele equivale a 7 parlamentares franceses. Pra vocês terem noção. Perdão, 6 parlamentares franceses. Não, mas é porque você também tem que entender que aqui no Brasil os nossos parlamentares, eles vêm, eles são muito gabaritados também. Isso é verdade. Verdade. Você acha que o Alexandre Frota, por exemplo, poderia ganhar muito mais fazendo os vídeos dele, mas ele escolheu ser parlamentar. Um cara que literalmente fode a galera. Realmente. Enfim. Mas a gente gera também um efeito cascata nos estados brasileiros, tá? Porque a gente tem que a Assembleia Legislativa ela tem que ter sempre o triplo de representantes de cada estado na Câmara de Deputados. Pronto. Então aumentou a Câmara de Deputados, tem que aumentar também os deputados estaduais, né? Pronto. Porque, fala deles. Né? Então vamos lá. Você aí que sempre teve o sonho de ser deputado estadual, na próxima eleição vai ter mais gente. E agora? Então já começa a fazer sua campanha aí, já reúne os seus cupincha e já... Agora é um momento. Que pariu, né, velho? É um negócio que... É absurdo, cara. Não, então vai até terminar mais cedo agora pra gente começar a trabalhar mais, pra poder pagar mais imposto, porque tem mais gente pra gente sustentar. É mais fácil me xingar de trouxa. Eles já fazem a gente literalmente. Literalmente. É fácil. Obrigado. Cara, cada deputado desse custa 7 milhões ao ano, cara. Isso assim, o que é exposto, né? O que é exposto. Então é isso. Então, pra sair desse clima ruim, porque esse programa tem energia lá em cima, ó. Vamos! O que a gente vai fazer? Ler os comentários aí dos nossos guerreiros de Gondor, nossos correligionários que estão aqui comentando com a gente. Obrigado pelos comentários. Obrigado. Temos aqui o Ismael de Melo que diz: obrigado por mais um episódio, senhores. Obrigado a você e aquela família que você tem. Família maravilhosa. Seus. O Fábio Sérgio que disse: ótimo suco matinal logo pela manhã, maravilha. O Romário Campos, obrigado pela resposta. O cara das perguntas boas, cara. Romário, parabéns aí. Temos aí o Fernando, disse soco matinal. Pedro, soco matinal, parabéns envolvidos. O Gustavo Elco disse: entrei na UVP. Aê, ó, seja bem-vindo aí, ó. Palmas aí pra você e vossa família. Se você quiser aprender a substituir tudo isso por um sistema, que meu aluno não tem essa dificuldade, porque sabe o dia certo de aportar, porque o diagrama tá ali, você colocou, ele manda comprar o que tá bom no momento, né? Se você quiser ter acesso a esse sistema também e todos os outros sistemas da UVP, então o que você pode fazer? Se você quiser ajuda para alocar bem os seus investimentos, eu posso te ajudar. Tem um botão aqui embaixo, tem um link aqui, você pode clicar e aí você vai abrir o site da UVP. Aqui você tem um botão Faça a sua análise de perfil, você pode preencher o questionário aqui, vai me responder algumas perguntas
perguntas sobre sua vida financeira, sobre as suas hipóteses mesmo de investimento, que eu vou te ajudar a montar uma alocação ideal para você. Vai fazer as aulas da UVP, vai compreender tudo isso. Quem tem um patrimônio maior, você pode avisar também o seu especialista, né? Raul, meu patrimônio passa dos 500 mil. Por quê? Porque além da escola, a gente vai te dar uma ajuda especializada. A gente vai entrar em contato, né, com você, com um consultor também. Então, à medida que você assiste às aulas, para entender o que está sendo feito, é importante isso. Eu quero terceirizar sem fazer nada, etc. Não é o ideal. Porque não adianta nada a gente ter a estratégia perfeita e você não conseguir seguir ela porque está com medo. Então, para você perder o seu medo, tem que ter educação. A gente só não tem medo daquilo que a gente entende, né? Vale a pena você entrar aí e preenche o questionário para mim, que a gente vai entrar em contato com você. Qual que é o diferencial aqui da UVP para outras escolas de investimento ou para outras pessoas aí que atuam no mesmo mercado que a gente? Na UVP, se você entrar e fizer a sua matrícula, você pode assistir as aulas até o final e emitir o seu certificado. Não funcionou. Raul, não aprendi a investir, etc. A gente devolve 100% do seu dinheiro. Sem reclamar de nada, sem falar nada, tá? Você só fala lá, não funcionou para mim e tal, a gente devolve. Você fez as aulas, ficou de graça para você. E aí, como é que você pode ter certeza que esse compromisso é verdadeiro? Porque na internet tem muita gente falando muita coisa. Pesquisa meu nome, não tem problema, tá? Pode pesquisar meu nome, pode pesquisar o nome da UVP. A gente não tem nenhum processo, esse compromisso é feito aqui há mais de 5 anos. A gente não tem nenhuma reclamação de gente falando, é mentira, não devolve o dinheiro, etc. Pode ver. Então a UVP, cara, é o ecossistema completo. A gente emite cartão de crédito, faz de tudo para você ficar tudo num lugar só aqui. Beleza? Entra aí, que vai ser muito legal pra você entrar nessa turma que tá começando. Também temos aí o Mailton, bom dia. Temos o Chuck, já li muito seu, sai fora. O Ítalo disse, diacho é acordar antes dos galos. É o Vitão que coloca mais cedo. Teve um aqui, ó, cada dia melhorando o cenário, muito bom e parabéns aos responsáveis. Parabéns aí, Lucas. Parabéns, Lucas. Parabéns. E vocês aí ficam comentando que o Lucas não trabalha. Exato. Que o Lucas é... Que a mãe não sei o quê. Calma. O Eduardo Oliveira que disse, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou feliz. Hoje começo a trabalhar e vou investir mais no mês que vem. Ô, Trembão. Trembão é coisa boa. Vamos lá. E o Wagner disse, bom dia. O Robson, parabéns pelo conteúdo. Ismael também disse um negócio aqui que eu não vi. Rafael Nunes, bom dia, nobres Gaveira de... Tag along. Depois a gente vai no canal do Douglas. Tem um aqui, ó, que eu queria colocar do LM Ermsdorf. Não existe, não. Tá inventando palavras. Deve ser. O que acham do Roberto Campos Neto como vice-chairman do Nubank? O homem da cadeira. Essa foi boa, tá? Mas, lembrando que o Roberto Campos Neto, o RCN, né, para os íntimos, ele tá ali em período de quarentena. Ou seja, quando ele sai ali da cadeira de presidente do Banco Central, ele tem que ficar em torno de 6 meses sem nenhum tipo de trabalho, mas recebendo ali seu salário. Normalmente, o que é normal, tá? No mercado corporativo isso se chama de non-compete ou coisa do tipo. Mas a visão em si é positiva, né? Ele está participando disso dentro de um banco que tem majoritariamente exposição aqui no Brasil, porque ele é da América Latina como um todo, mas de maneira a torná-lo mais eficiente e mais competitivo, tá? Se ele aceitar. O que o Nubank deixou claro ali é que ele manifestou um certo interesse em participar e de receber o cargo. Tá, mas até chegar lá, que acho que não me engano vence em junho, meio de junho, a sua quarentena, muita coisa pode acontecer, né? Pode chegar um outro banco e fazer uma proposta melhor. Mas o salário dele tá legal, hein? Quanto será que ele tá ganhando? Que uns 1.500 mais reais? 1.500 limpo. 1.500 limpo, fácil. Tira 1.500 limpo, fácil. Tem bônus? Tem. 13º, né? Tem bônus. Mas, tem PLR, fiquei sabendo. Tem PLR? PLR. É bom, será? Tem um cara que comentou aqui, ó, Douglas Alves 45. Primeiro a comentar, ganha o curso gratuitamente, um curso maior que esse você tá tendo de graça no YouTube. Cara. Toma essa aí, ó. Boca de... O Diego também disse aqui, ó, soco matinal, entra em outro patamar. Essa iluminação tá top. Parabéns aí, Lucas. Parabéns, Lucas. Você pagou essa galera, né? Cara, é tudo fake aqui, ó. É tudo robô dele. Aí, ó. É tudo robô. Essa era boa, mas agora vemos que dá pra sempre melhorar. Queria um pouco mais de volta o choque de cultura. O que é choque de cultura que vocês estão comentando? Nunca sei o que é isso. Eu nunca vi esse negócio. O Ítalo Souza disse, tem mais chance do Tigre. Não, falou Tigre, não sai fora. Yasmin Mouzinho, olha, madrugou. Ela que é dos barcos flamejantes. Temos aqui o Diogo Cruz que disse, bom dia. E o João disse, bom dia, chegamos cedo hoje. Muito bom dia aí, maravilha. Vamos finalizar, ó. E tem aqui o Lucas aqui comentando, ó, caramba, literalmente. Aí foi macabro. E ele tava citando quem? O Manuel. Então, ó, a gente vai ter que finalizar o programa, porque senão, literal. já dizia Manuel, se não literalmente